Domando o Destino. Durante a produção de seu primeiro filme, a diretora Chloe Zhao conheceu um grupo de cowboys com origens indígenas da tribo Lakota nos Estados Unidos. Ao passar um tempo na reserva indígena lá onde eles moram com essas pessoas, ela conheceu o Brady Jandreau. Ele competia em rodeios na época e ele era treinador, domador de cavalos selvagens. No ano seguinte desse encontro, o Brady sofreu um acidente muito grave no rodeio. Ele caiu do cavalo, o cavalo pisou na cabeça dele, rachou o crânio dele, ele teve que fazer uma cirurgia, botar uma placa de metal, ele ficou 3 dias em coma, e quando ele se recuperou, ele ouviu dos médicos que ele não deveria mais cavalgar porque o risco de sequelas maiores ou da própria morte é muito grande. Mas logo estava ele lá de volta trabalhando com esses animais. E a Chloe Zhao foi perguntar pro Brady por que ele faz isso, por que ele está arriscando a vida. E a resposta que ele ouviu foi ele contar que ele deu um exemplo de que um cavalo lá na reserva teve que ser sacrificado porque ele teve um corte muito feio na perna, mas que ele, por ser humano, recebeu o tratamento e ficou vivo. E ele fala, isso não é o suficiente, isso não basta. E uma das frases que ele soltou para ela foi: eu sou inútil se eu não puder fazer o que eu nasci para fazer. E isso foi o estopim, saca, para Chloe Zhao convidar ele, a família dele, os amigos dele lá da reserva, para interpretarem versões fictícias de si próprios para contar a história do Brady e também explorar outros temas em subcamadas muito bem construídas pelo roteiro da própria Zhao. A imersão nesse universo é de uma eficiência muito grande. Se vocês já viram meu vídeo de Nomadland, que também é da Chloe Zhao, eu falei do quanto que ela gosta de filmar paisagens reais para passar a emoção contida na cena do personagem. Ela faz isso aqui também muito bem. E no Nomadland ela foi em encontros de nômades para poder filmar as coisas reais lá. E ela, tirando a Frances McDormand, que é a atriz principal daquele filme, ela chamou os nômades para interpretarem versões de si mesmos. Acho que foi baseado no que ela fez nesse filme aqui, porque ela faz a mesma coisa e isso traz uma autenticidade para a obra muito grande, porque você está realmente mergulhado naquele universo, naquele universo nômade, aqui nesse universo dos cowboys com essas origens indígenas. E ela foi lá na reserva, ela filmou nas localidades de lá, nos lares dessas pessoas. E ela traz esse texto que explora os receios e os sonhos desses cowboys, sabe? É muito difícil não se conectar com eles. Também é impressionante o talento dela de extrair atuações de pessoas que não são atores, atuações muito boas, tanto no Nomadland quanto aqui. Você tem, por exemplo, o Tim, que é o pai do Brady. Aqui ele faz o pai do Brady fictício, ele tem outros tipos de problemas. Ele é um cara trucão, ele é aquela figura, a moda antiga do cowboy machão, mas ao mesmo tempo ele não consegue lidar bem com algumas coisas. Você tem a irmã do Brady, que é a Lily, ela tem síndrome de Asperger e ela não tem medo de falar o que pensa, mas é muito, muito esperta. E toda cena que ela aparece, ela traz uma energia pra cena que é muito boa, dá um dinamismo muito bom pro que tá acontecendo. E o próprio Brady interpretando ele mesmo, tipo, você vai ver no filme que todo mundo tem o mesmo nome deles na vida real, só trocou os sobrenomes. E o Brady mergulhou no papel fictício, mas que conta a história dele. Ele não teve medo de se abrir, de ser vulnerável, de mostrar todos os seus receios, suas preocupações, seus medos e também suas esperanças. Pelas situações que acontecem, parece que ele conseguiu muito fácil se conectar ao que ele sentiu pouco depois do acidente ou quando ele estava se recuperando e trazer aquilo para a tela. Então, em pequenas reações nele, você se sente muito íntimo dele. Para fazer esse filme também, o Brady não parou de trabalhar como treinador e domador de cavalos. Então ele passava metade do dia nesse emprego e metade do dia filmando. E a Chloe Zhao aproveitou isso para filmar ele trabalhando com os cavalos. Então tem cenas no filme onde o personagem Brady treina cavalos selvagens, está lá domando eles, e são imagens reais. Ela filmou o cara fazendo aquilo de verdade, o emprego dele de verdade. O filme tem um tom muito parecido com um documentário, mas não é. E as cenas que mostram ele treinando cavalos são muito memoráveis, porque ainda mais você sabendo que é de verdade, você vai testemunhando ali a criação verdadeira de uma confiança entre o homem e o cavalo, e é muito impressionante. É quase místico, mágico observar aquilo. E a Chloe Zhao é que dirigiu Os Eternos, o filme da Marvel que vai sair esse ano ainda. Eu fico muito curioso para saber como essa abordagem dela vai sair num filme desse, porque é uma escala muito maior. Ela não pôde contratar pessoas reais daquele universo, porque é um universo extremamente fictício de seres não humanos. Então são todos atores contratados mesmo, mas eu tô muito curioso para ver como ela vai extrair dos atores bons, dos atores profissionais, atuações porque ela quer fazer nos Eternos. O que eu acho que vai dar muito certo é que eu falei, ela usa muitas paisagens para transmitir as emoções dos personagens, emoções variadas em determinados momentos, e a maneira como ela vai usar isso nos Eternos eu acho que vai ser muito boa, porque ela vai poder usar paisagens da maneira que ela bem entender, porque afinal, o universo, outros planetas. Neste filme aqui, a fotografia do Joshua James Richards, e é magnífica, saca? Nesse uso que a Chloe Zhao gosta de fazer, ele explora as belas paisagens da reserva com céu aberto, pôres do sol,
overall lindos. Mas nisso ele compõe algumas metáforas visuais muito elegantes, mas muito profundas sobre os sentimentos do Brady. E às vezes é uma coisa melancólica, às vezes é uma coisa esperançosa. E é uma coisa que, tipo, se você vê só a imagem, você pode interpretar de trocentas maneiras, mas você vai seguindo a trama, a maneira como ela vai narrando até aquele momento, e é muito claro. E assim o roteiro fica enriquecido, saca? E um roteiro, aliás, que não possui arcos comuns de personagens que a gente costuma ver de um personagem começando de maneira X, terminando de uma maneira Y, mas mesmo assim não falta complexidade para expor a alma do Brady com tantos artifícios narrativos que a Chloe Zhao sabe usar. Aliás, está aqui um filme que praticamente não tem nada expositivo barato. E assim, a Zhao cria esse filme que, nem eu falei, tem um tom meio documentário, mas com essa fotografia, ela é quase uma poesia visual que ela cria aqui, discorrendo sobre vários outros temas, não só sobre a história do Brady. Então você tem subtextos mais simples, como por exemplo as dificuldades financeiras da família do Brady depois que ele se lesionou. Então, e tipo, subtexto, você só imagina, ele parou de competir, ele parou de ganhar prêmios. O tratamento deve ser caríssimo nos Estados Unidos, não tem muito de serviço público e os planos de saúde não costumam cobrir tudo. Você também explora o impacto psicológico que o acidente tem no Brady e nas pessoas ao redor dele, na família, nos amigos, que os amigos também são cowboys, trabalham nessa área. E todos eles têm aquela figura ideal do cowboy que eles querem chegar, saca? Aquela figura heróica de um cara invencível. Então todos têm esses sonhos, mas também todos têm esses medos do que pode acontecer perseguindo esse sonho. Exemplo, o próprio Brady e um amigo dele, que é o Lane, e é também um cara real. Ele vive num hospital porque ele teve um acidente e ele está paralisado. E ele tem muitas dificuldades para se comunicar, ele basicamente faz sinais com a mão de letra por letra. E as cenas que o Brady interage com o Lane são de um carinho tão grande entre os dois, mas também traz toda essa carga de, caraca, perseguir esses sonhos é uma coisa muito perigosa e eu posso perder tudo a qualquer momento, ao mesmo tempo que você não se livra daquela paixão de ir atrás do que você quer. É um filme muito humano. O roteiro também explora masculinidade. Essa história de perseguir a figura ideal do cowboy tem muito disso aqui. E perseguir seu propósito de vida nessa cultura, saca? De perseguir essa figura ideal do cowboy. Com uma imersão extremamente eficiente, este filme conta a história desse povo, ilustrando sua cultura e seu modo de tocar a vida. O sonho de ser o cavaleiro invencível, saca? Aliás, presta atenção na primeira e na última cena, são sonhos. Não vou falar mais que isso, mas dá uma olhadinha. E esse sonho rege as decisões dos jovens desse local. Mas o destino pode ser cruel, pode surpreender todo mundo com os fatos de que os sonhos podem ser efêmeros. E a pergunta que a Chloe Zhao convida a gente a fazer é se ainda assim vale a pena perseguir esses sonhos e como eles podem nos inspirar a superar obstáculos e seguir em frente. Seja para ainda persegui-los ou seja para reconhecer que é necessário abandoná-los e partir para outra. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Viram Nomadland? Viram Domando o Destino? Estão curiosos para ver os Eternos? Comenta ali, curte aí para continuar dando passos nerds e não deixe de se inscrever aqui.